Lourenço, você pode fazer a nossa prece de abertura da aula de hoje? Neste momento único, neste momento de reflexão de cada um de nós, nós vamos pedir ao nosso Mestre Jesus para que possa abrir as nossas mentes para podermos entender melhor os desígnios do nosso Pai. Pedindo também aos espíritos protetores, os espíritos amigos, que possam nos assessorar, abrindo também todo o nosso cabedal para podermos colocar em prática os mandamentos da lei divina. E assim, Senhor, pedimos suas bênçãos para todo esse grupo que está reunido em seu nome, para aprendermos mais, para prepararmos mais, para que nós estejamos sempre nos servir à causa do nosso Mestre Jesus. Pedimos forças, pedimos entendimento, pedimos paciência, pedimos também que nos esclareça para fazermos o melhor. Derrame sobre todos nós, nos nossos lares, paz, amor, tranquilidade, compreensão, entendimento e sempre o trabalho com Jesus, orando, observando, fazendo tudo que as leis divinas nos coloca diante dos nossos olhos, abrindo as nossas mentes, nossos corações, para sermos sempre servidores fiéis do Cristo. E assim, Senhor, abençoe o nosso propósito. O nosso objetivo sempre é atingirmos a luminosidade total. E a nossa mediunidade é a chave, a nossa mediunidade é realmente o ponto mais importante, a ferramenta ideal para as nossas realizações. Que Deus esteja conosco, Jesus, na sua bondade infinita, nos envolva e esses amigos queridos nos oriente cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos continuar nossos estudos, nossa aula. Nossa aula hoje será sobre os magos negros, uma orientação de Pai João de Aruanda. Então, nós vamos estudar para compreender o trabalho, como trabalharmos, como essa visão que descreve o médium Robson Pinheiro, através das orientações de Pai João de Aruanda. Também são muito parecidos com a mesma obra de André Luiz. É uma versão de um trabalho mais rápido e mais eficiente. Como eles agem, ele nos escreve e nós vamos estudar. Os magos negros e a sua atuação no plano extrafísico poderão ser enfrentados em reuniões mediúnicas, como vemos hoje nas nossas casas espíritas? Este foi o questionamento da pergunta feita ao Pai João de Aruanda. E ele, então, nos coloca: advindo de experiências milenares, costumam apresentar-se a grupos mediúnicos. Ele está nos falando que os magos negros vêm de vidas passadas de conhecimento lá do Egito, da Lemúria, vêm de toda a história religiosa. Toda a história religiosa busca esse conhecimento. Existem livros, existem muitos lugares, todo esse conhecimento, sem uma base moral, sem uma base ética. Isso que levou os médiuns com estes conhecimentos à queda, porque a base é moral, a base é ética, é o conhecimento dos fluidos e como que eles vão agir. Hoje nós já o pesquisamos com maior intensidade, de forma a gerar complicações de vários matizes. Quando esses fluidos dos espíritos maus e perversos, eles vêm até nós
geram complicações, doenças, enfermidades físicas, morais, de todos os meios. Para combater esses fluidos, essas mentes, é preciso que tenhamos conhecimento para podermos realizar. Estas complicações decorrem da incúria, que é a falta de cuidado do médium, o desleixo do médium e a negligência dos médiuns. Porque se nós deixamos adentrar os fluidos maus, perversos, vingativos dentro da nossa casa, nós que deixamos. Médium tem que proteger o seu lar. Médium tem que proteger a sua família. Nós devemos fazer todo o esforço. Não vou dizer que nós vamos tirar 10, mas nós temos que nos esforçar para que tenhamos disciplina, organização. Médium não é aquele que se melhora e aí ele vai se refestelar. Não pode fazer isso. Então, o que nós vemos? Nós vemos médium que está ruim, né? Está com os espíritos mal, perversos, vingativos. Aí vai lá, alguém socorre, aí ele sai saracoteado de novo. Esses espíritos se reforçam. Eles crescem em maior grupo e voltam para atacar aquele médium. Em vez de ele tirar todo dia, toda a reunião mediúnica, ele vai tirando, ele vai tirando, ele vai tirando, ele vai tirando. Não dá uma sobrecarga nele. Porque para fazer esse trabalho, é mente contra mente. É o médium, ele que quer, ele que deseja, e ele vai tirar. Não são os espíritos que tiram. O doador do fluido de trabalho é do médium. A ação que vem junto do médium, a ação dos seus protetores, a ação da sua equipe de trabalho, a ação das suas colônias espirituais, é o que o médium conquistou. Não tem como nós comprarmos. Falar, eu vou comprar uma multidão de espíritos que vem me ajudar. Não existe isso. Essa ação que os espíritos vêm nos ajudar é porque nós já fizemos a caridade. Nós já auxiliamos, nós já amparamos, nós desmagnetizamos, nós tiramos todos esses elos negativos e demos ao espírito uma certa liberdade para que ele volte a trabalhar, crescer e produzir. Existe uma imprevidência dos dirigentes. Se o dirigente não se preparar para retirar esses espíritos, nós cairemos dentro de uma ação, o Pai João fala que ela é complexa, porque esses espíritos atacam o centro espírita, atacam os grupos, atacam os médiuns, atacam os evangelizadores, atacam todo mundo. Se o dirigente não tiver essa visão de ensino, de preparo, de técnica, o centro espírita pode vir a cair e a falir. Por essa razão, nós estamos falando da importância do conhecimento e saber lutar contra isso. O dirigente, nós médios, porque vocês também são dirigentes do trabalho familiar. Todos vocês aqui são dirigentes do trabalho familiar, de um médium, 2, 3 das crianças e de qualquer um que está ao nosso redor. O médium familiar é a eficiência do lar. Só que nós temos que aprender. Quanto mais nós alicerçarmos esse lar, quanto mais médiuns do nosso lar estiver trabalhando, assim podemos construir algo de melhor. O médium que trabalha sozinho é muito difícil. É muito complicado para um médium sozinho no lar. Mas se ele tiver outros médiuns, outros trabalhadores no lar da família, um filho, uma filha, alguém que nos vê em nosso encontro,
é muito mais fácil, com certeza absoluta. Os espíritos magos negros usam uma grande força mental, porque eles aprenderam desde mais de 10 mil anos atrás a usar a força mental. Eles não usaram o bem, eles não usaram a luz, eles só aprenderam a colocar a energia negativa. E essa energia vai condensando, vai fechando, vai neutralizando, vai ficando dura e eles o dominam. É isso que Kardec fala na prece dos médiuns, que nos aferram, nos acorrentam, nos cravam, nos seguram. Está lá, não sou eu que estou falando. Está lá na obra básica. Eles são habilidosos em manipular os fluidos. A vontade, os fluidos mentais, o pensamento. Nós que estamos estudando aqui, nós sabemos que nós não podemos ficar à reveria da vontade dos maus. Nós temos que impedi-los. Eles não têm a força. Quem tem a força é o mago branco. Quem tem a força é o médium branco. Quem tem a força é o cavaleiro branco. É aquele que pode desintegrar, dissolver, desmagnetizar, limpar, retirar. Esse sim tem a força. Eles não têm a força. Eles precisam de nós para fazer as suas maldades. Desde que não tenham que retirar de nós esse fluido para fazer a maldade, eles se perdem, eles se desgastam, eles vão virar ovoides. Todos esses magos negros, se eles não tiverem um doador de fluidos vitais, eles vão reduzir e vão virar ovoide. Aí entra a segunda fase nossa, porque esses espíritos maus e perversos que vêm até nós, viram ovoide, mas tem que tirar. Porque também, se forem ovoide, eles vão causar doenças, enfermidades para nós no processo reencarnatório. De qualquer forma, nós temos que tirar e modificá-los e transformá-los. Um grupo mediúnico acredita que basta o amor? Será que só basta o fluido de amor para mudar? Não. O que vai fazer mudar tudo isso é o conhecimento do médium, a técnica para poder trabalhar, o disfarce milagroso, religioso, do qual se vestem seus membros. Os espíritos, eles podem se vestir, aparentar que são bons, aparentar que são religiosos, apresentar que são nobres. Os dirigentes podem ter uma aparência de gente boa, aparência que é religioso, mas às vezes é só dentro do centro. A hora que sai dali é uma pestinha. O que o médium tem que fazer? O médium tem que trabalhar muito nele, na reforma íntima dele. Arrancar o seu orgulho, a sua vaidade, saber que ele pode errar, que ele não é um anjo e nem um arcanjo. Nós somos almas endividadas em busca de aprimoramento. Nós estamos ao nosso redor, aos amigos e companheiros e familiares, todos caídos e combalidos. Mas os bons vêm para nos ajudar. Um dirigente, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter técnica, ele tem que saber que a ação desses espíritos é uma ação complexa a nível de centro espírita. É complexa a nível de qualquer orador. É complexa a nível de qualquer educador. Até Jaraci. Só de eu fazer essa aula, eu tenho inimigos. Só de eu estar dando essa aula, eu tenho uma multidão de inimigos, de adversários. Mas eu tenho que ter consciência de que eles irão me atacar. Eu terei que ter consciência que eles vão vir até a mim.
Haverá um impedimento moral, ético, estrutural, de todas as formas. Se eu deixar, eles me abatem. Se eles me abaterem, se eles conseguirem me eliminar, eu não estarei aqui dando a aula. É mais ou menos isso. Ou eu me safo, eu saro, eu consigo pôr eles numa colônia espiritual, eu consigo levar para não poder estar aqui. É uma guerra de pensamento. É uma ação direta para o impedimento de qualquer ação de crescimento. Sempre será assim. Para enfrentar esses seres de longos séculos e milênios e de habilidades mentais largamente desconhecidas por nós, porque eles estão no mundo dos espíritos, trabalhando, estudando, ficam vigiando nós, vigiando nossa vida, nosso trabalho, para nos atacar. Nós temos que ganhar o pão de cada dia, nós temos que limpar a casa, nós temos que cuidar dos filhos, nós temos que cuidar dos netos, nós temos que buscar, nós temos que ir na feira, nós temos que fazer 1000 coisas. Mas eles não. Eles têm tempo de nos vigiar, de armar. Por essa razão, o médium tem que ter esse conhecimento. A prece do amanhecer, a prece do alvorecer, a prece para qualquer manutenção, a prece para o nosso equilíbrio, a prece para a nossa saída. Nós só temos uma saída, a prece. Observação. Descristalizar as partículas mentais milenares, solver as ordens mentais. Olha o que o Pai João falou. Isso vocês sabem, porque nós temos falado isso. Descristalizar. Por quê? Aquelas ordens mentais, dando há 1000 anos atrás, está tudo virada bolinha de gude. Tudo bolinha de gude. Milhares de bolinhas de gude. Essas bolinhas de gude estão tudo em cima de nós. E nós vamos ter que explodir. Nós temos hoje conhecimento das forças eletromagnéticas da alma e nós podemos explodir. Nós temos hoje o magnetismo, nós temos a energia Tesla, a energia natural que está junto de nós, que ela também pode explodir. Nós temos hoje o conhecimento de como trabalhar. Nós temos o conhecimento das energias de calor, que alta densidade, de 50 graus, 100 graus Celsius, elas explodem. A densidade do calor explode e movimentam tudo isso. O médium, tendo conhecimento, ele é capaz de modificar, de elaborar toda e qualquer partícula. Estamos falando, as bolinhas de gude são de vidro. A hora que você derrete, ela derrete. Ela vai ficando vermelha e se você continuar a alto padrão dela, ela voltará à atmosfera novamente, mesmo que ela seja vidro. Ela vai perdendo e vai soltando todas as suas partículas até voltar à partícula original de novo. Quando chega a 100 graus centígrados, ela já está voltando ao padrão original do Criador. Se o médium sabe que o mal ele vai solvendo, desintegrando, queimando, ela chegará a alta combustão e ela volta ao padrão original. Não há o que o médium ter medo. Ele tem que ter tempo, vontade e desejo de retirar o mal das suas vidas e da sua família. Não podemos enfrentar com paz. Nós não temos como enfrentar esses espíritos dando paz. As obsessões, que elas são complexas. Não tem que falar, passe é uma doação de energia curadora. Não vai fazer uma grande modificação. Ela vai aliviar, mas ela não vai tirar o espírito. Quem tira o espírito é a força, a coragem, o dinamismo do médium. É o médium que quer tirar. É o médium que vai levar os espíritos embora. É o médium que solve, é o médium que limpa. Por quê? Porque esses espíritos usam de habilidades. São obstinados. Desenvolver a disciplina mental e emocional. Esses espíritos, porque eles querem fazer o mal, eles são obstinados. Você tira, eles voltam. Quando não volta eles, você põe numa colônia, volta os amigos. E assim fica em diante, até você se livrar de uma equipe inteira.
O médium não é daquele que desiste no primeiro ato, mas é aquele que termina, que retira até a última ação do seu adversário, até levar todos eles para as colônias espirituais. Quem são esses espíritos? São os iniciados em templos da sabedoria universal. Eles vêm ao longo do tempo sem a moral, sem a ética, sem os valores. Vêm para machucar, vêm para agredir, vêm para escravizar, vêm para trazer só fluidos maus, pensamentos maus, gerar dor, gerar tristeza, gerar mal-estar. E é isso que eles fazem, o mal. Simplesmente o mal. E aí, se não tiver uma força do bem para impedir, eles continuarão dominando as pessoas vivas e mortas para fazer a maldade. É o que nós vemos hoje no planeta Terra. Uma maldade muito grande sendo gerada para todos os cantos, com as crianças, com os velhos, com os adolescentes. Essa falta de paz, essa falta de harmonia, essa falta de trabalho, de luta, de crescimento, nós estamos vendo que está muito longe, porque está faltando o quê? Os espíritas precisam falar mais do mundo espiritual, mais da realidade dos fluidos maléficos e bons. Está faltando uma fala real e sincera desse mundo que aqui está junto de nós, para que possa haver uma mudança. Quando você conhece o problema, você muda. Quando você não conhece, você fica saltitantes, pulando, correndo atrás de borboleta. E é isso que nós somos. Ou corremos atrás das borboletas pelos campos, ou vamos retirar as traves do nosso caminho. Os magos negros desviaram do caminho do bem, porque acharam mais fácil, pela livre e espontânea vontade, fazer o mal. Não foi Deus que criou os espíritos maus. Eles o fizeram por si mesmos, porque pegaram o mesmo fluido cósmico universal, que nós usamos para fazer a luz e a caridade, e eles pegam o mesmo fluido cósmico universal para fazer as amarras, para aprender, para fazer o mal. É o mesmo fluido, é o mesmo. O agente principal é o fluido cósmico universal. A alma boa faz o bem, a alma má faz o mal, mas o fluido é o mesmo. Não existe um fluido bom e um fluido bom. Existe o grande laboratório espiritual, em que se faz as trevas ou os fluidos luminosos. É isso que nós temos que entender. Se a nossa família está fazendo mal, é porque ela desconhece a sua capacidade de mudar, de parar de fazer o mal e iniciar um trabalho para o bem. E é por isso que nós temos o grande trabalho de moralizar, esclarecer, transmutar, retirar, solver, trabalhar nesses fluidos. Embora conserve o conhecimento e muito do seu poder fluídico, como eles usaram no passado toda essa potencialidade, eles continuam a usar e ficam lá no mundo dos espíritos. E quando reencarnam aqui, que precisam voltar, eles vêm com uma perversidade. Vêm bonitos, formosos, de terno, lindos e bonitos, sapatinho de cromo, mas maléficos. A vontade é de destruir, de acabar. Vem com uma maldade interna muito grande. Veste a nossa roupagem da terra e são maus e perversos. É isso que nós temos que entender, que eles reencarnam maus e perversos. Qual seria a proteção dos grupos espíritas? Nem todos os grupos possuem a proteção devida e a inspiração superior. Seria ingenuidade acreditar que todo espírito tenha boas inclinações, ou que seja para direcionar uma equipe no confronto com os magos negros.
Quem já estudou um pouquinho sabe que esses espíritos que trabalham, que velam, que protegem as casas espíritas, ou os grupos espíritas, ou o médium, eles estudam mais de 8 anos, 10 anos, eles se preparam. E os espíritos que são trazidos para esses confrontos são os espíritos que muitos deles saíram do mesmo local, das regiões umbralinas, porque eles conhecem o local, conhecem as vibrações, conhecem o ambiente, conhecem tecnicamente os lugares que estão. Esses espíritos maus, eles se escondem nas furnas, nos buracos, nas cavernas, debaixo das montanhas. Eles acham algum lugar para se esconder. Raramente estão à luz solar. Raramente. O trabalho deles é mais na escuridão. Porque, por estar sempre na escuridão, eles não têm essa condição direta de impacto com essa luz. É um processo que leva algum tempo para reeducá-los e ajudá-los a sair desse submundo. Os médiuns que trabalham nesse trabalho de socorro sabem da importância do trabalho socorrista, em que é feito para esses espíritos. Não podemos ter médiuns ingênuos de acreditar que você vai pegar um espírito desse milenar, maléfico e ruim, e que você vai falar 2 palavrinhas para ele, e ele vai virar santo, porque não vai. Se nós estivermos trabalhando com uma incorporação, o médium incorporante, ele vai ter que desmagnetizar daquele espírito toda aquela energia, toda aquela couraça, todo aquele fluido dele e da equipe dele. O médium trabalha com alta envergadura. O médium não brinca nesse serviço. Ele está incorporado num trabalho de autolimpeza fluídica. Toda a sua equipe de trabalho está trabalhando nessa autolimpeza fluídica de uma equipe de 100, 200, 500, 1000 espíritos. Só que o médium tem que ter essa estrutura. Não pode ser medroso, porque se Deus permite que venha até nós, é porque é para ser socorrido. Caso contrário, eles ficariam onde ele está. Porque quando vem, é porque precisam ser socorridos. E não tem como jogá-los atrás do muro, porque eles vão sair de lá e vão voltar de novo. O trabalho socorrista é de suma importância. E aquele que fala, nossa, o médium tem uma multidão de protetores, esse daí tem muito serviço a fazer. Se você já foi em algum lugar que diz, nossa, você tem uma equipe de trabalho, sua equipe é grandiosa, que faz aquela propaganda de você, que você é poderosa, você se prepara, porque seu trabalho é grande, forte e de gente corajosa. Todo cuidado é pouco para enfrentar ou lidar com tais espíritos. Não podemos negar a sua ação. Não pode ser menosprezada. Não pode ser menosprezada. Esses espíritos nos atingem. Eu sou atingida por eles. Eu sei como eles agem. Eu sei quando eles me atingem. Eu sei quando eles vêm. Quando nós fazemos esse trabalho familiar, específico, dentro do nosso compromisso, mesmo assim nós somos atingidos. O médium, que ele quer abrir demais o trabalho dele, que ele quer socorrer em muitas ordens, ele pode sofrer embates muito grandes. A maior escola está no seio da nossa família. O centro espírita é um local de amparo de uma equipe amorosa. Porque quando nós estamos numa reunião mediúnica, de 6, 7, 15 pessoas, tem que ser uma reunião de amor, de respeito, porque ali não é um trabalhinho, tá? De ficar ali passando a mãozinha, é um trabalho sério. Nós estamos trabalhando com espírito de alta envergadura, que vem com seus ódios, com a sua raiva.
O médium precisa do apoio e do amparo de todos nós para realizarmos com êxito essa missão. A missão é realizada com êxito quando o grupo é unido, quando o grupo é forte, um confia no outro, um tem a certeza do outro, sabe que ali está lado a lado, ombro a ombro. Mas quando nós temos um grupo, e que esse grupo não existe esse amor, mas existe a maledicência, o faniquito, a fala, é muito ruim. Não fazeis isso. Amai os vossos colegas. Por pior que seja o seu karma, fazei com que ele consiga êxito na sua missão. Vibre força, trabalho, crescimento. Porque não é fácil trabalhar com a nossa família. Não estou nem falando de nível de centro espírita. Estou falando da nossa família. Porque o dirigente já pega aquela multidão de família que vai ali, dos médios. Então, a envergadura dele é muito maior. A nossa envergadura familiar, ela precisa ter uma seriedade, uma responsabilidade muito grande. A equipe mediúnica, quer que seja do lar, quer que seja do centro espírita, tem que ter uma base sólida de estudo e de mais estudo. A mistificação é algo tão devastador. Como que nós vamos trabalhar? Então, o médium que tem estudo, ele sabe o que é um espírito mistificador. Ele sabe o que é um espírito brincalhão. Ele sabe o que é um espírito mau ou perverso. Nós temos que ter o conhecimento disso. E como que eu vou saber? Eu tenho que perguntar. Tenho que perguntar para o espírito o que ele quer, o que ele veio fazer, qual é o seu objetivo. À medida em que ele abrir a boca, eu já vou saber o que ele quer. É perverso, é mau, é brincalhão, é zombeteiro. Ele já mostrou as suas garras. Por isso que o espírito tem que falar. É por isso que o médium tem que ter a envergadura de deixar o espírito falar. Eu não gosto de você, eu não quero saber de você, eu não gosto da sua família, eu não gosto de você. Se o espírito não falar o que ele veio fazer, quais os seus objetivos, como que vai se adivinhar? Aí o médium vai falar, eu tive uma intuição, o outro não acredita. É necessário que haja a incorporação, é necessário que haja um atendimento, é necessário um grupo coeso, amoroso, que se ama, que se respeita e que todos ali sabem o grande trabalho que tem que ser realizado. Quando sofrer de modo efetivo a ação dos magos negros. Um grupo pode sofrer? Pode. E quem são esses magos negros? São tudo parente. Não vai pensar que é parente que vem de fora, não. São nossos parentes. Temos aquele tempo que a gente era rei e que a gente tinha castelo, lembra disso? Nós tínhamos castelo, nós tínhamos rei, nós éramos conde, os duques, duquesa, nós estava tudo cheio, né? E matava, picava, fazia um monte de coisa, né? Tinha exército para matar, e aí nós íamos, né? E aí o que aconteceu? Nós criamos amigos e inimigos. Tudo é nosso. Tudo que vir é nosso. Existem outros trabalhos dirigidos, mas eu não estou falando nisso hoje. Hoje eu estou falando que tudo que vem é nosso. Quem são eles? São os cientistas e entidades desse porte que não podem ser ignorados. Hoje você está vendo esses cientistas encarnados fazendo um monte de coisa errada para os outros. Remédios. Tanta coisa errada esses cientistas que saíram lá dos quintos e estão hoje tratando das pessoas. Por quê? Porque é o ramo que eles têm. Porém, não se curvam adiante das pessoas, sejam elas médios ou não. Por isso que o médium tem que estar atento, no sentido porque esses espíritos são impositivos. Querem fazer o mal, passam por cima de qualquer coisa. Quando se fala desses cientistas que hoje estão reencarnados e que lá estão 50 anos à nossa frente, é bom nós começarmos a estudar para aprendermos, pelo menos a nos manter equilibradas e serena contra esse ataque desses espíritos.
Espíritos que não falam, que se apresentam de uma forma, mas as suas palavras não têm coerência. O médium que estuda sabe quando o espírito mente, quando ele está mentindo, quando ele não está falando a verdade. A atitude interna sadia. O médium é que percebe. É o médium. Todas as pessoas podem avaliar, mas o médium é o primeiro avaliador do espírito, porque ele sabe o que está acontecendo. Ou a ficha do trabalho espiritual de alto nível. Nós precisamos nos preparar para entender, compreender, não fugir dessa situação, mas saber que o domínio de tudo isso pertence a nós. Da nossa força, da nossa moral, da nossa ética, dos nossos bons costumes. Encaminhar os espíritos para a consolação, regeneração, redenção, alama astral. Socorrer os nossos familiares, manipuladores, inimigos do cristianismo, mistificadores, antagonistas, falsos, magos negros, perseguidores e coléricos. Na nossa família, nós vemos os encarnados em posições que a gente vê que só falta os espíritos saltar pelos olhos. Tomam suas atitudes que, quando nós olhamos, está incorporado, com certeza absoluta. As almas vêm e elas falam e se posicionam e dão chilique e roubam, querem matar, querem arrancar pedaços. Nós entendemos isso. E se entendermos, nós temos que socorrer. Refazer os corpos espirituais. Desconsagrar as magias, feitiçaria. Muitos espíritos estão presos nessas regiões com magias, feitiçarias e vodus e outras coisas mais. Desmagnetizar, exterminar, desintegrar, desmanchar, solver, queimar, desmaterializar todas essas bolitas. É isso que nós, médiuns, temos avante a socorrer a nossa família. E encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Quando nós vemos o mundo espiritual lindo, bonito, cheio de flores, belo, formoso, todo cristalizado, isso é a mente. É o poder da mente. São os espíritos que, através da mente, criam essa beleza. As regiões umbralinas são escuras, feias, enegrecidas, macilentas, porque são criadas pela mente daqueles que ali estão. É isso. Não é Deus que criou um umbral. Não foi Deus que criou um umbral. Nós temos que começar a perceber que o umbral é uma criação humana, das almas humanas. E se comprazem na sujeira, na imundície, na imoralidade. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou os espíritos maus. Criou o simples ignorante. Isto é, com igualdade de aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua livre e espontânea vontade. Mas os nossos parentes, não dá para deixar eles ficando fazendo maldade, porque cedo e mais tarde esses benditos vão nascer na nossa casa. Vão nascer tudo bonitinho, com a carinha de bebezinho, tudo bonitinho, mas a alma negra. Então, nós vamos pegar todos eles, botar na colônia, estudar, aprender e vir para cá com o perispírito mais limpinho. É essa a nossa missão. Pegar esse povo e fazer vir para cá melhor, em melhores condições. Espero que vocês tenham entendido. Tudo é uma questão mental. Tudo que nós temos para fazer. As futuras vós já estão na hora de começar a trabalhar. Eu, como já você, né, uma bisa, então eu já vou começar a trabalhar lá pelos meus bisnetos, né, tataraneto. É isso, porque os filhos já foi, os netos já vieram. Mas esse é um trabalho constante de harmonização. É isso que nós vamos fazer, preparar a nossa família, porque é essa família que nós vamos reencarnar brevemente no seio dela.